Pessoal, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. O presidente Lula está tentando enganar a população mais uma vez e querendo deixar a população mais endividada e mais pobre do que já está e deixar os banqueiros amigos que o apoiaram na sua eleição mais ricos. Então tome muito cuidado. O governo está lançando uma nova modalidade de empréstimo para os trabalhadores, né, com carteira assinada, deixando como garantia o seu próprio dinheiro que está guardado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Mais ou menos a coisa funciona assim: o Lula vai usar o seu próprio dinheiro para te emprestar dinheiro, cobrando juros de você, para os banqueiros ficarem mais ricos e você mais pobre. Então tome muito cuidado, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou mostrar um vídeo do Ciro Gomes explicando direitinho tudo que tá, toda a armação, toda a mutreta do governo, né? E você vai entender tudo direitinho. Vou mostrar também uma reportagem ali na Rede Globo, no site da Globo, né? E então é isso que você vai ver nesse vídeo. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, tá? Acionar o sininho das notificações. Se você está gostando do meu conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, né? O YouTube tem tirado algumas inscrições, né, automaticamente aí, sem que a pessoa se desinscreva, né? Estão sumindo inscrições dos canais, não é só do meu, de vários canais. Então dá uma olhada aí se você está inscrito. Se você não está, se inscreve e aciona o sininho das notificações. Bom, pessoal, vamos para o conteúdo, mas antes de mostrar o vídeo do Lula, eu vou mostrar aqui um vídeo da Vera Magalhães te mostrando como o Lula já te enganou outras vezes. Presta atenção. É um escândalo. 61 bilhões. Esse relatório do FIES foi feito pelo Ministério da Fazenda e está disponível na internet para todo mundo que quiser ler. Está disponível inclusive para os petistas que ficam repetindo, sem nem pensar, só repetindo porque são teleguiados, aquela cantilena de que o Lula promoveu inclusão social, promoveu inclusão social. Esta colocação em massa de pessoas na universidade foi feita engordando o caixa dessas universidades caça-níqueis. A verdade é essa. Não se criou um ensino superior de excelência, não se aumentou o ingresso na universidade, melhorando a educação básica, não foi isso que foi feito. O caminho que se fez em países como Singapura, Irlanda, que são países que tiveram uma grande escalada, um salto educacional, não foi feito no Brasil. No Brasil, como sempre, a gente pegou o atalho dos espertos. E o atalho dos espertos serviu para vender o Fernando Haddad como um gênio da educação brasileira, sendo que ele não era. E o mesmo para o Aloysio Mercadante, que só foi parar lá no MEC depois de muito o Lula deixá-lo escanteado e a Dilma, sei lá, porque se encantou de amores por ele. O que eles fizeram com o FIES, na verdade, foi semelhante ao que fizeram no BNDES, inflando empresas amigas. Foi dar dinheiro na veia de universidades que não exigem nada, pessoas que tiram zero em redação, tá nesse relatório, entraram com essa bolsa viúva. Porque se já tinha o ProUni, que era um programa que usava vagas ociosas nessas mesmas universidades, de graça, ou seja, você não pegava um empréstimo para isso, o próprio governo custeava o seu ingresso, por que inflar tanto o FIES? Sem exigir fiador, para universidades que não entregavam nada em termos de avaliação. O MEC não exigia uma contrapartida em termos de nota, acabou com o provão que dava nota para as universidades. Então é um escândalo, é mais um escárnio petista. Esse rombo do FIES é muito superior ao que se investiu no Bolsa Família, por exemplo. E aí fica claro que o tal legado social do PT era mais um castelo de areia, que foi vendido por muitos e muitos anos e que deixou uma conta a pagar que a gente vai pagar por muitos anos. Bom, você viu aí a Vera Magalhães, que é petista, apoiou o Lula, né, na eleição, né, fez campanha para o Lula, ali declaradamente foi uma apoiadora do Lula e da esquerda, falando aí claramente como o Lula vem enganando aí as pessoas, usou um FIES, né, para favorecer aí empresas amigas, né, ou seja, aquela mutretagem que você já sabe, né. E em troca disso deu uma educação de péssima qualidade aí para os universitários, né? Universidades, como ela disse, caça-níqueis aí, que não tinham a menor condição de fazer os cursos que fizeram, né? Criaram cursos aí para as pessoas
poderem se matricular, mas sem nenhuma qualidade, sem nenhuma condição. Então o Lula adora enganar a população com essas mutretagens. Agora vamos para o Cirão, para o Ciro Gomes, né? O Ciro da massa, chamado aí pelo pessoal. Vamos lá. Olá. Infelizmente esse vídeo é para denunciar mais um assalto ao bolso do nosso sofrido povo brasileiro. Lula segue sua história de encher o bolso dos banqueiros enquanto fragiliza a população brasileira. Eu explico. Em janeiro desse ano de 2025, o nível de famílias endividadas no Brasil foi de nada menos do que 76,1%. Isso mesmo, quase 8 de cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Prestem bem atenção, essa é uma das maiores proporções de famílias endividadas do mundo. Pior, no começo desse ano, 1/5 dos brasileiros estava comprometendo mais da metade dos seus rendimentos com dívidas. A política de juros de Lula é um câncer mortal, porque esse fenômeno do endividamento e da inadimplência está tão generalizado entre as famílias quanto entre as empresas pelo Brasil afora. Nada menos do que 73.700.000 brasileiros seguem humilhados no SPC. Pois bem, Lula agora, com esse nível explosivo de endividamento, anuncia uma das maiores imoralidades de que eu já tomei notícia, olhe, em minha já longa vida pública. Ele vai estatizar os riscos dos empréstimos consignados dos trabalhadores da iniciativa privada, no mesmo passo em que, desavergonhadamente, deixa frouxo, livre, para os bancos cobrarem a taxa de juros que bem entenderem e quiserem. Isso é a cara do PT. Simplificando, o FGTS, você sabe, é uma contribuição que foi criada para gerar uma poupança a ser eventualmente sacada em ocasiões raras, difíceis, específicas, como uma demissão sem justa causa ou a compra da casa própria, por exemplo. O FGTS é, portanto, um estoque de poupança popular que foi vinculado principalmente ao financiamento de moradia para o povo e saneamento básico para as periferias. Mas na contramão da história, Lula e sua banda de pelegos partiu para privatizar de forma vil esse fundo também. Pior, o dinheiro vai parar no bolso insaciável dos banqueiros de novo. Pelas regras que Lula está ditando, um trabalhador da iniciativa privada vai dar parte substantiva do seu FGTS para o cartel dos bancos. Seja nos juros escorchantes, está se falando no mercado em até 40% ao ano, seja entregando sua poupança, seu FGTS, da vida toda, como garantia se não puder pagar os empréstimos. E quando perdeu o emprego? E se pretendia juntar alguma coisa para comprar uma casinha? E ao se aposentar, precisando desse dinheiro, sem essa poupança mais para dispor? Nos serviços públicos, nos servidores públicos, há uma espécie de conselho vigiando essa esculhambação dos créditos consignados. Entre os aposentados, também. Num e no outro, há um teto para os juros. Segundo o levantamento do PROCON de São Paulo, trabalhadores da iniciativa privada podem pagar mais do que o triplo da taxa de juros cobrada dos aposentados do INSS, que já é uma barbaridade. Para os aposentados, a taxa máxima de juros, barbaridade, para o consignado é de 1,8% ao mês. Isso dá quase 30% ao ano. O teto, portanto, permitido por lei. Mas para os trabalhadores das empresas privadas, a taxa pode chegar até, sente-se aí bem, 6,49% ao mês. Isso dá mais de 100% ao ano. Não existe nada parecido no mundo com esta selvageria de agiotagem agora oficializada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por que Lula está fazendo essa entrega tão vergonhosa? Por cima da mesa, o pretexto é expandir o crédito e o consumo. Estes mesmos, crédito e consumo, que o seu Banco Central atua selvagemente para conter e restringir via a maior taxa de juros do mundo. Numa situação e na outra dessa aparente contradição, pula a resposta: o ganho sem limites do cartel dos bancos. Eu fico pensando em quanto terá sido a enorme propina para que essa imensa negociata seja anunciada. Vocês acham exagero? É que vocês não sabem, como eu, como é que nasceu o mensalão. Foram os paus mandados de Lula vendendo o cadastro dos aposentados do INSS para o Banco Rural. Ou vocês pensam que eu esqueci que Lula entregou no dia 28 de dezembro de 2023 agora, nada menos do que 93 bilhões de reais de precatórios pelo valor de face a bancos que os tinham comprado recentemente por até metade desse valor? Em tempo, Lula deu aos bancos também o direito de fazer crédito consignado em cima do Bolsa Família e do BPC. Eu, nem ninguém, deveria ter mais nenhuma surpresa. Vocês imaginam um pobre entregando quase 1/3 do que ganha, que não é suficiente nem para comer, em juros para banco? Se imaginam e não sentem o estômago revirar, perdão, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Olá.
Bom, você viu aí o Ciro Gomes mostrando o trambique do Lula para favorecer os banqueiros e tirar dinheiro do povão que já tá com a corda no pescoço, já tá que não sabe, com a água batendo no nariz, né? Que não consegue mais nem respirar de tão endividado que tá, né? E o Lula quer tirar mais ainda do povão para dar para os banqueiros, né? Enquanto eu estava assistindo junto com você aqui o vídeo aí do Cirão, eu tava dando uma olhada, você reparou, eu fiquei mexendo aqui, eu tava mexendo no celular para olhar a notícia, eu vou botar na tela depois para vocês. Lucro dos maiores 4 bancos brasileiros atinge recorde nominal em 2024 com 108,2 bilhões de lucro. Os banqueiros adoram o presidente Lula. Nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como nos governos do Lula. É um absurdo que eles ganham de dinheiro, cobrando juros absurdos do povão, né? Eles sempre ganham, e o Lula é um dos governos que mais favorece os banqueiros. Bom, vamos agora dar uma olhada aqui na reportagem, também saiu aqui na Globo, sem enrolação, já vamos dando uma olhada aqui, ó, consignado CLT. Entenda como funciona e o empréstimo para os trabalhadores do setor privado. O objetivo do programa é facilitar o crédito para quem tem carteira assinada, permitindo o uso de parte do FGTS como garantia. Saiba quem tem direito e como vai funcionar. O governo Lula lançou nesta quarta-feira, quarta-feira, dia 12 de março, né? Uma linha de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada no setor privado. A medida beneficiará quem também empregados rurais, domésticas e empregados do MEI, microempreendedor individual. O objetivo é baratear o crédito e estimular a economia. Com o novo programa batizado de Crédito do Trabalhador, quem tem carteira assinada poderá contratar essa modalidade de empréstimo usando até 10% do saldo do fundo de garantia por tempo de serviço. Como garantia. Também pode usar 100% da multa rescisória na decisão sem justa causa, que é de 40% do valor do saldo. Com o FGTS como garantia do consignado, o governo prevê que a taxa de juros cairá cerca de 40%, quase a metade do que é cobrado hoje. Em dezembro do ano passado, por exemplo, a taxa média de juros do consignado do setor privado foi de 2,89 ao mês. Do ponto de vista do governo, agora o comentário aqui, né? Do ponto de vista do governo, a medida vai baratear o crédito e estimular a economia, com queda de juros, da taxa de juros. Mas especialistas, contudo, alertam para a possibilidade de maior endividamento. Ou seja, o Lula está querendo deixar o povão endividado. Ele já fez isso durante os governos anteriores dele, né? Lula 1, Lula 2 e na Dilma também. Eles viviam oferecendo, facilitando crédito, né? Os governos Lula sempre houve muita facilidade para se conseguir crédito, porque justamente o Lula ele quer usar, em vez de ele fazer a economia crescer de uma forma real, verdadeira, não. Ele quer criar uma bolha de crescimento através de crédito para as pessoas. Ele quer dar crédito para todo mundo para que a economia aqueça, o PIB cresça, e ele fica fazendo essa bravata, que ele fica contando que o governo cresceu, o PIB cresceu 3,5% no ano passado, que o Brasil nunca cresceu tanto, que nem no governo Lula. Todas essas mentiradas que ele conta, né? Cresceu, só que todos os economistas... É real, né, o crescimento de 3,5% no ano passado, só que todos os economistas sérios, eles dizem que isso não é real, é uma bolha, tá? É um crescimento forçado, é um crescimento através de anabolizantes, tá? E isso fura, essa bolha uma hora fura e murcha, e aí a coisa fica muito mais difícil do que estava antes, né? Então o Lula está fazendo toda aquelas mutretas que a Dilma principalmente fez no primeiro mandato dela, né? Falsificando a economia, maquiando a economia, e para deixar o povo cada vez mais dependente e mais endividado. Se você lembra, há pouco tempo atrás, aí ele disse num discurso
que o trabalhador brasileiro, trabalhador que começa a ganhar um pouco mais de dinheiro e tal, ele já para de votar no PT, porque ele começa a ficar mais inteligente, entender um pouco mais de economia e tal, e aí ele não quer mais votar no PT. Ou seja, ele precisa todo mundo pobre e burro para que continuem votando nele. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com muita gente aí, para que as pessoas fiquem alertas dessa malandragem que o governo está fazendo, né, para deixar o povo cada vez mais pobre e os banqueiros cada vez mais ricos. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para você receber novos conteúdos e deixe o seu comentário dizendo o que você está achando de tudo isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço!